Quando falamos em alimentos para o cérebro, o que lhe vem logo à mente? Provavelmente, peixes gordos, ricos em ômega 3. Certo? Já ouvimos isso centenas de vezes. Mas e se eu lhe dissesse que o principal alimento para a sua memória e clareza mental nem sequer nada no oceano? E se o verdadeiro herói estiver escondido na seção mais comum do supermercado, e você, muito provavelmente, passa por ele sem sequer desconfiar do seu poder? Hoje, vamos desvendar este mito popular e revelar um segredo que pode mudar radicalmente a sua percepção sobre a alimentação para o cérebro. Prepare-se para se surpreender. Sejamos honestos. Peixe e nozes mereceram a sua reputação. Os ácidos gordos, ômega 3 e a vitamina E são realmente importantes. Durante décadas, nos disseram que estes são a base de uma dieta para uma mente afiada. E esta informação não é falsa, mas é incompleta. A ciência avançou muito, e os estudos mais recentes apontam para um jogador completamente diferente e muito mais poderoso neste jogo. O segredo, afinal, não estava escondido no próprio cérebro, mas num lugar onde você jamais pensaria, no seu intestino. Sim, não ouviu mal. O caminho para uma mente brilhante passa por um intestino saudável. E rufem os tambores. Qual é o produto que temos mantido em segredo por tanto tempo? Que ingrediente secreto é este, capaz de superar em eficácia até o peixe mais gordo e saudável? Provavelmente já imaginaram umas bagas exóticas do Tibete, ou algas raras das profundezas do oceano, ou talvez um suplemento alimentar caro numa embalagem brilhante. Mas a verdade, como muitas vezes acontece, é muito mais simples e está mais perto do que parece. O protagonista da nossa história de hoje, um verdadeiro campeão na manutenção da saúde cerebral, é a fibra. Calma, não suspirem de desilusão tão depressa. Eu sei que esta palavra não soa tão emocionante como antioxidantes ou ácidos gordos poliinsaturados. Fibra soa a algo saído de um aborrecido livro de biologia. Algo que as nossas avós nos repetiam, obrigando-nos a comer papas. Mas peço-vos que lhe deem uma oportunidade. Imaginem que o vosso corpo é um mecanismo complexo, e o vosso cérebro é um supercomputador que controla tudo. Bem, todos esses superalimentos da moda são como autocolantes bonitos na carcaça desse computador. Podem ser úteis, mas não afetam o seu funcionamento principal. E a fibra? A fibra é o administrador de sistemas, um colaborador discreto, mas absolutamente indispensável, que garante que todo o sistema funciona sem falhas, para que não haja vírus, ou seja, inflamações, e para que o supercomputador tenha sempre uma alimentação estável. É este humilde trabalhador que cria a base essencial, sem a qual nenhuma melhoria simplesmente não funcionaria. Bem, para realmente compreendermos onde reside o seu superpoder, vamos, por assim dizer, dar uma olhada debaixo do capô. O que é a fibra alimentar do ponto de vista técnico? Não é nenhum elemento químico complexo. Em termos mais simples, é o esqueleto das plantas. É o que confere elasticidade à casca da maçã, a crocância aos talos de aipo e a robustez à casca do feijão. E aqui está a sua principal peculiaridade, o que a distingue de tudo o mais que consumimos. O nosso organismo não a consegue digerir. Imagine só, proteínas, gorduras, carboidratos simples, tudo isso é decomposto em pequenos tijolinhos pelo nosso estômago e intestino, com a ajuda de enzimas, e depois absorvido para a obtenção de energia. A fibra, por outro lado, ela apenas transita. É como um viajante resiliente que percorre todos os segmentos do nosso sistema digestivo, permanecendo praticamente inalterada. Muitos pensam que a sua única função é apenas criar volume e ajudar, bem, digamos assim, a manter o trânsito intestinal regular. E sim, ela faz isso. Mas essa é apenas a sua função secundária, a mais evidente. A verdadeira magia, que influencia diretamente a sua memória e a clareza do pensamento, começa muito mais tarde, no final desta longa viagem.
E é precisamente aí que o seu grande segredo se desvenda. É aqui que a coisa começa a ficar realmente interessante. Para entender como aquele brócolis meio indigesto pode afetar suas ideias geniais, precisamos mergulhar em um conceito que está revolucionando nossa compreensão de saúde. Esse é o chamado eixo intestino-cérebro. Imagine uma via expressa de mão dupla que conecta diretamente seu trato digestivo ao seu cérebro. Não é apenas uma metáfora. É uma conexão real, física e química, por onde milhões de sinais circulam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Impulsos nervosos, hormônios, moléculas do sistema imunológico, tudo isso trafega de um lado para o outro, estabelecendo um diálogo contínuo. Por muito tempo, os cientistas acreditavam que era uma via de mão única, que o cérebro, como o grande chefe, apenas ditava as regras para a digestão. O estresse causa dores de estômago, por exemplo. Mas as descobertas mais recentes mostraram que a história é muito mais complexa. Descobriu-se que o intestino envia 9 vezes mais informações ao cérebro do que recebe dele. Seu intestino não é um simples subordinado. Ele é um interlocutor ativo que reporta constantemente a situação ao cérebro. E do que ele diz, depende diretamente seu humor, sua ansiedade e, claro, sua capacidade de pensar com clareza e de memorizar. Mas quem são esses misteriosos controladores que gerenciam o tráfego nesta autoestrada e decidem quais sinais enviar para cima, para o quartel-general? Pois bem, apresento-lhes o seu microbioma. Não se trata de um simples aglomerado de bactérias. É uma civilização viva, pulsante, dentro de você. Trilhões, imagine só, trilhões, de seres microscópicos, bactérias, fungos, vírus, que habitam o seu intestino. Eles são tantos que, em número de células, superam todas as células do seu próprio corpo. Portanto, a grande questão ainda é: quem vive em quem? E nesse gigantesco megametrópole, como em qualquer outro, existem diferentes habitantes. Existem os mocinhos, as bactérias benéficas que trabalham em prol de todo o organismo, mantêm a ordem e produzem substâncias úteis. E existem os vilões, a flora oportunista, que só espera o momento certo para enfraquecer as defesas e instalar o caos. É justamente do equilíbrio de forças entre esses dois grupos que depende quais mensagens o seu cérebro vai receber. Será um relatório tranquilo de que tudo está sob controle ou um sinal de alerta anunciando distúrbios e inflamação? A questão crucial, então, é: como podemos influenciar esse equilíbrio de forças? Como apoiar os mocinhos e impedir que os maus dominem? A resposta é ridiculamente simples. Precisamos alimentá-los corretamente. Essa vasta civilização que habita em nós depende inteiramente do que lhes enviamos para o almoço. E é aqui que a fibra entra em cena, desempenhando seu papel principal. Lembram-se, dissemos que nosso organismo não consegue digeri-la? Pois bem, para o nosso microbioma, isso não é uma desvantagem, mas sim a sua maior virtude. Como a fibra não é absorvida nas partes superiores do intestino, ela chega intacta até o final, exatamente onde reside a maior parte dos nossos aliados bacterianos. E para eles é um verdadeiro banquete. A fibra é o prato favorito deles. O seu superalimento, o seu requintado petisco. É exatamente o alimento com que prosperam, se multiplicam e se fortalecem as linhagens de bactérias benéficas. Você está, essencialmente, fazendo uma entrega direcionada do melhor alimento diretamente ao acampamento dos seus aliados, dando-lhes força e recursos para realizar o seu importante trabalho. E o que é que os vilões gostam? Os seus gostos são bem mais primitivos. A sua alimentação preferida são os açúcares simples e os alimentos processados. Bolos, doces, bebidas açucaradas, fast food, tudo isto é para eles um verdadeiro doping calórico. Com esta dieta, começam a multiplicar-se a uma velocidade incrível, suplantando as bactérias benéficas e conquistando cada vez mais território.
Imagine um campo de batalha. Quando come salada, pão integral ou sopa de lentilhas, é como se estivesse a lançar, de um helicóptero, caixas com provisões e munições para o seu exército. Os seus soldados ficam bem alimentados, fortes e prontos para defender as suas posições. Mas basta comer uma fatia grande de bolo ou beber uma lata de refrigerante e está a enviar imediatamente um enorme comboio humanitário diretamente para o acampamento inimigo. O exército inimigo recebe reforços, tornam-se mais numerosos, ficam mais ousados e começam a causar distúrbios. Este desequilíbrio é o que os cientistas chamam de disbiose, e é precisamente este caos no intestino que se torna a origem de muitos problemas que, como círculos na água, se propagam e chegam até o seu cérebro. Certo, alimentamos nossas bactérias boas, com fibras deliciosas e saudáveis. Elas estão satisfeitas, felizes e se multiplicando ativamente. O que acontece em seguida? Bem, em seguida, elas começam a nos agradecer. E fazem isso de uma maneira bem peculiar. Produzem substâncias únicas que desempenham um papel colossal na saúde de todo o organismo. Essas substâncias são chamadas de ácidos graxos de cadeia curta, ou AGCC para abreviar. Podem guardar esse nome, porque eles são verdadeiros super-heróis no mundo da bioquímica. Quando as bactérias benéficas digerem as fibras, elas liberam esses mesmos AGCCs. Os mais conhecidos são o butirato, o propionato e o acetato, e são essas moléculas que agem como verdadeiros mensageiros, correndo pela nossa autoestrada intestino-cérebro com boas notícias. Elas são absorvidas pela corrente sanguínea e distribuídas por todo o corpo, desempenhando dezenas de funções essenciais. Mas hoje, o que nos interessa é a sua influência direta no cérebro. E essa influência, acreditem, é simplesmente enorme. E o principal protagonista entre esses heróis é o butirato. Vamos nos aprofundar um pouco mais no butirato. Este ácido graxo de cadeia curta é um verdadeiro presente do nosso microbioma. Uma vez na corrente sanguínea, ele embarca numa jornada pelo corpo, e uma de suas principais paradas é o cérebro. Mas o que ele faz lá, afinal? Em primeiro lugar, o butirato é uma fonte de energia. Ele serve como um combustível alternativo para as células cerebrais, ajudando-as a funcionar de forma mais eficiente. Mas seus benefícios vão muito além. Ele também atua como um poderoso protetor. O butirato ativa genes responsáveis pela produção do chamado fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF. Pode parecer complicado, mas em essência, ele funciona como um fertilizante para seus neurônios. Essa substância estimula o crescimento de novas células nervosas e a formação de conexões entre elas, um processo fundamental para o aprendizado e a memória. Em termos mais simples, quando suas bactérias produzem butirato suficiente, seu cérebro se torna literalmente mais plástico, mais apto a aprender e melhor protegido contra os efeitos do envelhecimento. É como manter o software e o hardware do seu computador interno constantemente atualizados, garantindo que ele funcione sempre no auge do seu desempenho. Agora, vamos falar de outra função incrivelmente importante desses ácidos graxos de cadeia curta. Eles fortalecem a chamada barreira hematoencefálica. Mas o que é exatamente essa barreira? Imagine que o seu cérebro é uma instalação governamental ultra-secreta, onde as decisões mais cruciais são tomadas. Naturalmente, um local assim precisa ser protegido de forma robusta contra qualquer ameaça externa. A barreira hematoencefálica é precisamente essa equipa de segurança de elite que está sempre em guarda. É um filtro denso de células que envolve os vasos sanguíneos do cérebro e decide o que pode entrar e o que não pode. Ele permite a passagem de oxigênio e nutrientes essenciais, mas bloqueia toxinas, micro-organismos nocivos e outros elementos perigosos que podem estar a circular na corrente sanguínea. Pois bem, o butirato e outros AGCCs atuam como os melhores instrutores para essa equipa de segurança.
Eles tornam as ligações entre as células da barreira mais densas e robustas. Na prática, eles reparam as brechas na cerca, impedindo que elementos indesejados se infiltrem na área protegida. Uma barreira robusta é a garantia de que nada desnecessário entrará no cérebro, algo que poderia causar inflamação e comprometer o seu funcionamento delicado. E, já que estamos falando de inflamação, vamos aprofundar um pouco mais neste ponto. A inflamação crônica e de baixo grau é um dos maiores inimigos do nosso organismo no século XXI. Ela está na raiz da maioria das doenças modernas, desde problemas cardíacos até distúrbios autoimunes. E o cérebro, claro, não é exceção. Quando o intestino está em disbiose e as bactérias ruins ganham predominância, as paredes intestinais tornam-se mais permeáveis. Este fenômeno é conhecido como a síndrome do intestino permeável. Através dessas brechas, partículas de alimentos não digeridos e toxinas produzidas pelas bactérias nocivas podem vazar para a corrente sanguínea. Nosso sistema imunológico, naturalmente, reage a esses invasores e inicia um processo inflamatório. E esse incêndio inflamatório não se restringe apenas ao intestino. As moléculas inflamatórias, as citocinas, são transportadas pela corrente sanguínea por todo o corpo e podem até mesmo atravessar a barreira hematoencefálica comprometida, causando a chamada neuroinflamação. E a inflamação no cérebro é um caminho direto para o nevoeiro mental, problemas de concentração, falhas de memória e até mesmo depressão. Ao alimentar nosso microbioma da forma correta, estamos essencialmente apagando esse fogo na sua origem. E aqui fica mais um facto surpreendente que o irá convencer de vez da importância da saúde intestinal. Sabia onde a maior parte da serotonina do seu corpo é produzida? A serotonina é um neurotransmissor, muitas vezes apelidado de hormona da felicidade. É responsável pelo nosso bom humor, pela sensação de calma e bem-estar. Pois bem, ao contrário da crença popular de que todas as hormonas são produzidas no cérebro ou nas glândulas, cerca de 90% de toda a serotonina é sintetizada. Sim, adivinhou, no intestino. Células especializadas nas paredes do intestino produzem esta substância crucial. E o mais fascinante é que o estado do nosso microbioma influencia diretamente o seu funcionamento. Bactérias benéficas estimulam estas células, ajudando-as a produzir serotonina em quantidade suficiente. Quando o intestino está em ordem, os níveis da hormona da felicidade são estáveis e sentimos-nos bem. Mas quando há caos, a produção de serotonina é comprometida. Portanto, o seu bom humor, a sua capacidade de desfrutar da vida e de lidar com o estresse, nascem, literalmente, no seu intestino. E esta é mais uma razão pela qual uma dieta rica em fibra é tão importante, não só para a memória, mas também para o seu estado emocional geral. Vamos agora juntar todas as peças deste quebra-cabeça. Imagine o cenário perfeito. Você consome regularmente alimentos ricos em fibras. Suas bactérias benéficas no intestino prosperam, produzindo muitos ácidos graxos de cadeia curta, incluindo a molécula milagrosa, o butirato. O que acontece então? Primeiro, a inflamação sistêmica no seu corpo é reduzida ao mínimo. Segundo, a barreira hematoencefálica se torna forte como uma muralha de fortaleza, não permitindo que nada de prejudicial entre no cérebro. Terceiro, a produção de serotonina atinge um nível ótimo, garantindo um humor estável e sempre positivo. E qual é o efeito final de tudo isso? É justamente o resultado que todos nós almejamos. Sua concentração melhora, seus pensamentos ficam mais nítidos e claros. Aquele incômodo nevoeiro mental que dificulta o foco e a busca pelas palavras certas simplesmente desaparece. A memória funciona melhor, pois o cérebro está em um ambiente favorável e sem inflamações, onde as conexões neurais podem se formar e se fortalecer sem impedimentos. Você se torna mais produtivo, tranquilo e cheio de energia. E tudo isso
simplesmente porque você alimentou corretamente seus pequenos aliados. Para que a discussão não fique muito abstrata, vejamos um exemplo simples e prático. Peguemos numa maçã. Uma maçã comum, suculenta. Quando a comemos inteira, com a casca, o que o nosso corpo recebe? Recebemos vitaminas, alguns açúcares simples para energia rápida e, claro, recebemos fibra, pectina, encontrada na polpa e fibra insolúvel da casca. Essa fibra chegará ao nosso microbioma e será um excelente alimento para ele. Agora, imaginemos que pegamos na mesma maçã, esprememos o sumo e o bebemos. O que recebemos neste caso? Praticamente o mesmo conjunto de vitaminas, mas quase toda a fibra é descartada com o bagaço. No nosso corpo entra, essencialmente, água doce com vitaminas. Os açúcares rápidos provocaram um pico de insulina, e o nosso microbioma não recebeu absolutamente nada. Aqui está a diferença. O alimento integral nutre tanto a nós quanto as nossas bactérias. O alimento processado, sem fibra, nutre apenas a nós, e nem da melhor maneira, deixando os nossos principais aliados famintos. Ok, já tratamos das maçãs. Mas onde mais podemos encontrar este tesouro? Na verdade, os verdadeiros campeões em fibra não são apenas frutas e vegetais. Permitam-me apresentar os verdadeiros titãs desta categoria, que, para além de serem super acessíveis, são também incrivelmente nutritivos. Estou a falar das leguminosas. Lentilhas, feijão, grão de bico, ervilhas. São autênticas bombas de fibra. Uma porção de sopa de lentilhas ou hummus pode cobrir uma boa parte das suas necessidades diárias. Elas não só alimentam o seu microbioma, como também fornecem hidratos de carbono de absorção lenta para uma energia duradoura e proteína vegetal. É a comida perfeita, barata, saciante e incrivelmente benéfica para todo o seu sistema, do intestino ao cérebro. Incluí-las na dieta é super fácil. Adicione um punhado de feijão enlatado à sua salada. Prepare uma sopa de lentilhas consistente para o almoço. Faça o seu próprio hummus e coma-o com palitos de legumes. Estes pequenos passos podem transformar radicalmente a composição do seu microbioma para melhor e, consequentemente, otimizar o funcionamento do seu cérebro. É o exemplo perfeito de como uma alimentação econômica pode trazer o máximo de benefícios. Mas há algo crucial para entender. Não se trata apenas da quantidade de fibra, mas também da sua variedade. Voltemos à nossa analogia da metrópole dentro de você. Nesta cidade, vivem diferentes especialistas, distintos tipos de bactérias benéficas, e cada grupo tem as suas próprias preferências alimentares. Algumas bactérias adoram a pectina encontrada em maçãs e frutas cítricas. Outras preferem a inulina, presente no alho, cebola e chicória. Um terceiro grupo prospera com o amido resistente, que se forma na batata ou no arroz depois de esfriarem. Há ainda aquelas que se especializam na fibra da aveia ou das leguminosas. Por isso, se comer apenas, digamos, maçãs, estará a alimentar apenas uma fração do seu exército interno. Para manter um ecossistema saudável e diversificado, é preciso alimentá-los com uma variedade de alimentos. Existe uma regra simples: coma o arco-íris. Tente incluir no seu prato, ao longo da semana, legumes, frutas e verduras das mais variadas cores. Tomates vermelhos, cenouras laranjas, pimentões amarelos, brócolis verdes, berinjelas roxas. Cada cor, geralmente, indica a presença de compostos vegetais específicos e tipos de fibra. Quanto mais variada for a sua dieta à base de plantas, mais feliz e diversificado será o seu microbioma. Mas o que acontece quando a nossa dieta carece de fibras de forma consistente? O cenário que se desenha é completamente oposto e bastante desanimador. Imagine que você parou de fornecer suprimentos ao seu exército aliado. Com o tempo, ele começará a enfraquecer e a passar fome. A quantidade de bactérias boas diminui. Um espaço vazio, no entanto, não permanece assim por muito tempo. Os vilões rapidamente começam a ocupar o espaço liberado. Sua população cresce,
prosperando com uma dieta rica em açúcar e alimentos processados, que frequentemente substituem os alimentos integrais de origem vegetal. Esse desequilíbrio, ou disbiose, desencadeia uma cascata de consequências negativas. Em primeiro lugar, a produção de uma quantidade suficiente de ácidos graxos de cadeia curta benéficos é interrompida. O cérebro fica privado de sua nutrição e proteção extras. Em segundo lugar, as bactérias ruins produzem toxinas que aumentam a permeabilidade da parede intestinal. Isso leva à inflamação crônica, que, como já sabemos, também atinge o cérebro. Como resultado, temos a tão falada nevoeiro cerebral, piora da memória, alterações de humor e uma sensação constante de fadiga. Este é um caminho direto para o declínio cognitivo, mas é crucial fazer uma ressalva aqui, para que não se crie uma falsa impressão. Adotar uma dieta rica em fibras não é uma pílula mágica. Não espere que, ao comer um prato de brócolis hoje, você acorde um gênio amanhã. Não é assim que funciona. A recuperação de um microbioma saudável é um processo. É como replantar um jardim abandonado com novas e benéficas plantas. Primeiro, é preciso preparar o solo, depois plantar as sementes, e então regar e cuidar delas regularmente. Leva tempo para que elas se enraizem, cresçam e comecem a dar frutos, expulsando as ervas daninhas. Com o intestino, a lógica é a mesma. O efeito da mudança alimentar é cumulativo. As primeiras melhorias podem ser sentidas em algumas semanas, mas para uma reestruturação radical do ecossistema intestinal, podem ser necessários meses de alimentação regular e variada. Portanto, não é um sprint, mas uma maratona. É um jogo de longo prazo, um investimento na sua saúde e clareza mental para os próximos anos. Mas acredite, este investimento é um dos mais valiosos que você pode fazer. Então, quer dizer que agora podemos simplesmente parar de comer peixe? Jogar fora todo o óleo de peixe e dar adeus ao ômega 3? Claro que não. Não vamos cair em extremos. Os ácidos gordos ômega 3, presentes no peixe, continuam a ser incrivelmente importantes. São o material de construção para as membranas dos nossos neurônios e possuem propriedades anti-inflamatórias. Excluí-los da nossa dieta seria um grande erro. Mas agora, precisamos olhar para o panorama geral. Imagine que está a construir uma casa para o seu cérebro. Bem, a fibra e um microbioma saudável são o alicerce sólido e fiável. Sem ele, tudo o resto será instável e ineficaz. E o ômega 3, as vitaminas, os antioxidantes das bagas, são os tijolos de qualidade, as janelas e o telhado. Também são absolutamente essenciais para construir uma boa casa. O ponto é que não se podem construir paredes fortes sobre uma fundação podre. Primeiro, arrumamos a base, o intestino, com a ajuda da fibra, e só depois adicionamos os restantes materiais de construção úteis. Um não exclui o outro, mas sim complementa-o perfeitamente. Agora conhece a receita completa, e não apenas uma parte dela. E chegamos ao ponto crucial. A grande virada em toda esta história é a seguinte. Durante décadas, tentamos alimentar nosso cérebro diretamente, procurando por alimentos mágicos, cheios de vitaminas cerebrais. Mas descobrimos que a maneira mais eficaz de melhorar a memória e o raciocínio não é alimentar a nós mesmos, mas sim os trilhões de pequenos aliados que vivem em nosso intestino. A principal comida para o cérebro é, na verdade, comida para as nossas bactérias. A percepção de que a chave para a nossa clareza mental está nas mãos de organismos microscópicos que podemos apoiar com alimentos comuns como aveia, maçãs e feijões, isso sim é a verdadeira revolução na compreensão da saúde. Então, vamos recapitular. Quer melhorar a memória, a concentração e o humor? Pare de procurar por um único superalimento. Em vez disso, concentre-se em adicionar diariamente à sua dieta uma variedade de fontes de fibra, vegetais, frutas, grãos integrais, leguminosas. Alimente os seus pequenos ajudantes, e eles cuidarão da sua mente. É mais simples, mais barato
e muito mais eficaz a longo prazo. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se você aprendeu algo novo e agora vai olhar para a sua salada de uma forma diferente, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder novas desmistificações sobre saúde. E agora, uma pergunta para você. Qual é o seu alimento favorito rico em fibra? Escreva nos comentários. Vamos reunir as ideias mais saborosas e saudáveis juntos.